Você já passou por uma situação onde teve que conversar com o líder, uma situação crítica, desconfortável, onde você não queria parecer uma pessoa agressiva, intrometida ou que estava se metendo nos trabalhos dele, sem parecer que estava se queixando ou que estava atacando esse profissional? Ou já foi prejudicado por uma outra área, mas resolveu não tratar o assunto com medo de gerar conflito ou não saber como o outro iria reagir? Se sim, você não está sozinho. Pesquisas indicam que 80% de profissionais brasileiros evitam discutir problemas no ambiente de trabalho. Olha só, 33% se sentem desconfortáveis ao expressar as suas opiniões. Será que isso é evitar conflito? Fugir do conflito? Ou deixar de resolver problemas? Fugir de conversas difíceis não resolve o problema. Na verdade, só piora, só vai dando força para que esse problema vá tomando corpo e talvez chegue numa situação que seja impossível lidar até com a convivência desses profissionais no mesmo ambiente de trabalho. E ainda levando consequências para a equipe, que muitas vezes acaba recebendo a consequência daquilo que não é tratado e resolvido entre a alta liderança. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como é que você pode lidar com essas situações de forma mais assertiva, sem prejudicar o relacionamento e ainda mantendo um ambiente produtivo, saudável e de muito respeito. Se você não me conhece, eu sou Flávio Moura, há mais de 17 anos, estou atuando com empresas dos mais diversos segmentos, desenvolvendo aquelas habilidades, aquelas competências comportamentais que são fundamentais para todo e qualquer profissional. Então, fique atento nesse vídeo e vamos falar de conversas difíceis. Mas por que surgem esses problemas? Quando? Por que essas conversas difíceis são necessárias no dia a dia? Olha, conversas difíceis no nível de liderança, quanto maior o nível, mais conversas difíceis vão ser necessárias. São inevitáveis e elas surgem por vários motivos. Quer ver? Veja esses exemplos, veja se já aconteceu com você. Outra área vive passando demandas urgentes para sua equipe em cima da hora, sem considerar o impacto ou se vocês têm condições ou não de resolver. Um outro líder toma decisões unilateral, ou seja, toma decisão sozinho e não verifica que impacto isso tem na sua área e depois sobra para você resolver os pepinos. Decisões são tomadas sem alinhamento, sem antes conversar com as partes envolvidas. Existe uma disputa velada pela atenção da autogestão, de forma a mostrar que está trabalhando bastante, que está se esforçando e às vezes acaba atropelando outras áreas, passando por cima de outros gestores. Numa reunião, todo mundo combina tudo, prazos, ações, responsabilidades, saindo da reunião, nada acontece e o combinado não aparece no dia a dia. Reuniões acontecem para discutir, mas tem pessoas às vezes que têm um comportamento passivo, não fala nada, não coloca na mesa, aceita tudo e depois que sai da reunião se transforma no bichão, começa a resmungar, a criticar e não contribuir com o que foi combinado. Você trabalha com aquele gestor que é centralizador, não contribui com os outros e tenta resolver tudo sozinho, mas não faz a coisa acontecer e não anda. E a todo momento você precisa ficar estimulando essa pessoa, mas ele não gosta de ser cobrado. Essas situações que eu falei não são méritos do seu trabalho. Acabam acontecendo no dia a dia. Não deveriam, mas acabam acontecendo no dia a dia. E a grande questão é, poxa, se a gente fizesse uma reunião e pudesse falar para todo mundo, não vamos fazer mais isso não, e as pessoas se tocassem de que isso é prejudicial, nossa, estaria tudo resolvido. A questão é que você vai ter que enfrentar isso no dia a dia de uma forma mais assertiva, porque, querendo ou não, a sua equipe depende da boa relação que você tem entre os seus pares, com os seus líderes, entre departamentos. E eles acabam sofrendo muito mais do que você. Então, se eu puder te dar uma dica inicial, antes das ações que precisam ser feitas para ter uma comunicação mais assertiva, vira adulto. Por que vira adulto? Se você ocupa uma posição de coordenação, de gerência, de superintendência, diretoria, não me importa qual é a sua função. Entende-se que você tem maturidade profissional e emocional para lidar com conversas difíceis. Criança faz o que quer, resmunga. Adulto faz o que precisa ser feito.
Pode parecer duro essa dica que eu estou dando para você, mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar todos os dias. Nós precisamos compreender que o fato de olhar para um problema, não reconhecer a necessidade de ação imediata, não tratar aquilo, só vai prejudicar o seu trabalho e as suas relações também. Mas um fato é importante. As conversas difíceis acontecem quando existe uma proximidade entre as pessoas. Pilar que sustenta uma boa comunicação e ter a liberdade de falar de assuntos difíceis, complexos e que geram algo desagradável na outra pessoa, um sentimento de que, poxa, não gostaria de estar ouvindo isso, é a falta de confiança. Eu acredito que o pilar que sustenta tudo isso que nós estamos falando aqui é a confiança. E a confiança ela tem dois lados muito importantes. Se você tem confiança, ou demonstra confiança para alguém, ou demonstra ser confiável para alguém, talvez você tenha uma abertura maior para falar de determinados assuntos. Mas aí é um ponto crítico, ainda nessa vertente. Por que você consegue resolver problemas, ter conversas difíceis com pessoas que você tem maior proximidade, e com aquelas pessoas que você não tem proximidade, você não consegue ter essas conversas? O método seria o mesmo. A técnica de conversa seria a mesma. Ah, mas eu tenho mais liberdade. Então, será que não é momento de você se aproximar das outras pessoas? Não de gerar intimidade, mas de gerar confiança, convivência mais próxima, de você falar de assuntos que não são tão críticos, de você contribuir com outras pessoas, de você dar abertura para as outras pessoas te conhecerem e você também conhecer as outras pessoas, para gerar esse vínculo a ponto de você poder falar sem muitas ressalvas. Agora tem o outro lado da confiança. Aquelas pessoas com quem a gente confia muito, que tem até certa proximidade, talvez tenhamos dificuldade de falar verdades para ela. Com medo de ofender, com medo de magoar, com medo dessas pessoas se sentirem mal com você porque são suas amigas. Nós precisamos separar o nosso relacionamento com o nosso trabalho. Mas não dá para separar e desgrudar e falar uma coisa, outra coisa. Não. Nós precisamos ter uma conversa franca ao ponto de dizer assim, somos colegas? Somos amigos? Então precisamos falar sério sobre determinado assunto. Então confiança é o pilar. Eu gostaria que você pensasse, se hoje você tem mais dificuldade em falar com aquelas pessoas com quem você tem um bom vínculo, ou com aquelas pessoas com que você tem um distanciamento maior. Bom, pensando nesse ponto, vamos falar então como conduzir conversas difíceis com transparência e efetividade. Quero destacar que isso daqui não é um manual, mas algumas dicas para você pensar e praticar para que realmente o resultado pode acontecer. O primeiro deles, não tem como negar, é o desenvolvimento da inteligência socioemocional. Por que não só a inteligência emocional? Porque nós vivemos num ambiente político e social. Nós vivemos num ambiente político e social. Qualquer tipo de empresa que você trabalhe é um ambiente político. Você precisa, e não venha com a ideia de politicagem pejorativa. Estou falando da política, do lidar com interesses, com perspectivas diferentes, com cenários diferentes, com entendimento diferente sobre determinadas situações. Ele é social. Você vai ter que aprender a lidar num ambiente em que as pessoas são diferentes de você, pensam diferentes de você. Você vai precisar ter essa habilidade de convivência com pessoas que têm perfis diferentes do seu. Ah, mas eu não gosto. Não é uma questão de gostar. É uma necessidade pessoal e profissional. Social e emocional. E emocional aqui é você também trabalhar o seu autoconhecimento. Saber reconhecer as suas emoções. Saber em que momentos, em que tipo de conversas, essas emoções elas entram no jogo e podem prejudicar a sua conversa. Porque não adianta. Quando você tem uma conversa difícil, ou você vai para o lado emocional ou para o lado racional. O lado emocional, ele é muito ágil, muito rápido, só que ele é meio burrão. Ele não mede as consequências daquilo que está sendo dito. Por outro lado, o racional, às vezes, ele é muito direto, muito objetivo. Isso pode magoar a outra pessoa que está no estado emocional. Então, ponto fundamental, o autoconhecimento, você desenvolver esse autoconhecimento, não tomar decisões e conversar em momentos críticos, quando você está estressado, quando você está cansado, quando você está nervoso demais,
quando você está numa pressão muito grande por resultados. Essas conversas difíceis, delicadas, não podem ser tratadas nesse momento. O que eu recomendo para você, tome uma água, relaxe. Você sabe o seu limite em quando você está. Se você não percebe isso, você precisa desenvolver cada vez mais esse autoconhecimento. Você não vai conseguir evitar, mas você consegue ter a percepção e saber que aquele não é um momento adequado. Até mesmo para dizer para outra pessoa, olha, me conhecendo do jeito que eu conheço, esse não é o melhor momento para a gente conversar. Vamos conversar daqui meia hora, uma hora, amanhã. Não é fugir da conversa, é ter inteligência para saber que aquele momento não vai ser mais produtivo. E deixe isso claro para as pessoas. Isso demonstra maturidade. Dentro ainda dessa habilidade, dessa capacidade, é muito importante que você tenha a escuta ativa. Ah, Flávio, todo mundo fala que tem que ter escuta ativa. Tá, todo mundo fala, mas muita gente não faz. E o que é isso? Diante de uma conversa, é um diálogo, onde você também precisa prestar atenção de verdade com a pessoa. Não vá para uma conversa olhando para o celular, mexendo no computador. Isso demonstra total desinteresse e a sua imagem está sendo prejudicada. Ao tratar de um assunto sério, deixe do lado e preste atenção, olhe nos olhos. Escute aquilo que está sendo dito. Aquilo que não está sendo dito. Perceba se a pessoa está falando numa emoção ou se ela está no racional. Se ela estiver numa emoção, releve algumas coisas. Não traga para o pessoal. Não traga como ofensa. Saiba filtrar isso daí. Saiba entender o momento dessas pessoas. Questione por quê. Me explique mais. Fala mais sobre isso. Tá? Em que momento isso aconteceu? Em que situação? Me dá um exemplo. Pergunte também e preste atenção. E não interrompa as pessoas. Se as pessoas às vezes estão com uma necessidade de falar, deixa falar. Filtra. Mas depois, peça a palavra e diga aquilo que você está também pensando e sentindo. Isso é fundamental. Escutar para poder falar de uma forma. Na verdade, quando a gente tenta confrontar alguém ou tocar em assuntos difíceis, normalmente as pessoas vêm com desculpas, vêm com argumentos, vêm com justificativas. Mas será que você também não faz isso? Se você faz, não é uma boa dessas conversas. Um ponto crítico também é escolher o momento e o ambiente correto. Algumas pessoas tocam em alguns assuntos numa reunião onde não é a pauta, onde o assunto precisa de ser discutido só entre eu e ela, e não entre as outras pessoas. Só entre nós. Por que jogar numa mesa conflitos, situações, dados, eventos que não diz respeito às outras pessoas? Isso seja no e-mail ou numa reunião. O momento não é adequado. Conflitos exigem um espaço onde vocês possam conversar. Às vezes até fora do ambiente de trabalho. Às vezes num ambiente propício onde vocês podem falar e talvez as emoções afloradas não sejam vistas por outras pessoas. Certifique-se que você e a outra pessoa estejam abertas à conversa. E é dizendo claramente assim, você está disposto a conversar sobre isso? Flávio, se a resposta for não, eu diria, olha, mas eu preciso que você pelo menos me ouça, que você reflita. A gente não precisa tomar decisões agora. A gente só precisa conversar, entender, alinhar e depois a gente conversa novamente para tomar decisões. Mas pelo menos para você mastigar o assunto. E se a pessoa disser sim, tudo bem, que bom. Porque eu também estou ansiosa para resolver essa questão o quanto antes. Vai ser muito bom para nós, para a nossa equipe, para a situação, para a empresa, para qualquer outra coisa. Mas faça essa pergunta. Chame as pessoas para a responsabilidade de que é importante falar sobre aquele assunto. A sua abordagem dentro de uma conversa mais crítica, ela também é fundamental para que o sucesso aconteça. Deixe claro qual é a questão a ser discutida. Só que uma coisa é importante, foque nos fatos, no comportamento, na ação, no resultado, jamais na pessoa. Fale sobre o que você está tratando, sobre a falha operacional, sobre o custo maior, sobre o erro, sobre o comportamento, sobre a ação que teve, sobre a discussão mais específica. Jamais leve para a pessoa. Você não é assim, você não faz tudo isso. Você fez. Ontem você fez. Seja específico. Porque isso é fundamental para que as pessoas entendam que você não está falando dela, mas está falando de algo que ela fez, algo que ela causou, algo que foi gerado. Então,
não julgue as pessoas, não jogue para as pessoas, porque você também, se as pessoas fizerem isso com você, você vai entrar na defensiva. Então seja muito específico. E uma questão muito importante, demonstre interesse em apresentar soluções, porque a partir do momento que você começa a jogar problemas que aconteceu e teve isso, será que as pessoas já não sabem? Que tal você fazer perguntas abertas para mostrar a gravidade daquilo e o quanto é necessário resolver, que você está ali se prontificando a ajudar na busca de uma solução, de uma alternativa, de uma possibilidade, talvez. Jamais faça acusações. Isso leva as pessoas a entrarem no modo defensiva muito grande. Tenta pensar, olha, eu sinto que acontece tal coisa, eu percebi, essa minha interpretação está correta. Olha, eu vi, entendi dessa forma. De que forma você entendeu? É muito melhor do que você chegar acusando as pessoas. Tudo isso vai acionar nosso cérebro reptiliano, e nós vamos entrar no modo defensivo e nós vamos tentar nos proteger ou fugir. Isso é ruim para esse tipo de conversa. Eu comentei lá atrás que a confiança era fundamental e eu quero resgatar isso daqui. Se o vínculo de confiança ainda não foi estabelecido, eu gostaria que você pensasse, antes de ter essa conversa, o que você pode fazer para construir isso? Talvez seja uma conversa num happy hour, num almoço. Talvez é falar daquilo que está dando certo no dia a dia. Isso não é manipular. Isso é ir fortalecendo o relacionamento para que você possa chegar a tratar conversas difíceis. A gente precisa derrubar as barreiras antes de começar a conversar. Talvez existam barreiras que foram criadas no passado, em um momento distante, e no momento em que, poxa, talvez você tenha dito alguma coisa ou feito alguma coisa que magoou. E se essas coisas não são tratadas no início, qualquer outra conversa que venha adiante vai tomar aquela proporção. Sabe aquela situação de, no início do namoro, um casal tá lá e um deles trai. Quando a situação não é tratada de imediato ou colocada de panos limpos, depois de casado, qualquer briguinha, alguém fala, mas aquela vez, não fica remoendo o passado. O que foi do passado, passou. Se não foi resolvido, resolva. Se existem divergências e contradições entre vocês e conflitos, coloque na mesa. Converse abertamente sobre esses assuntos. Caso contrário, você não vai conseguir tratar, ou tudo aquilo que vem pela frente parece um monstro, quando na verdade é um negócio tão pequenininho que poderia ser resolvido. Pensa bem, por que às vezes a gente não consegue tratar de um assunto e quando vem alguém superior a nós, coloca um de frente para o outro, vai mediar e parece que é tão fácil resolver o problema? Por quê? Porque vocês não estavam dispostos a discutir. Teve que vir alguém, um mediador, para conseguir levar isso e trazer isso para o racional de vocês. Aliás, esse é um ponto importante. Quando você percebe que pelo menos uma das partes não está disposta a conversar, não está aberta a uma conversa tão profunda, você pode pensar assim no mediador. Esse mediador pode ser alguém em que ela confie, pode ser um gestor, mas uma pessoa que está indo ali não para julgar, para mediar, para direcionar, para estabelecer limites, para saber o momento de dizer para uma das partes, calma, que você está se exaltando, eu acho que a gente precisa voltar para o foco. É quando as pessoas começarem a fugir do foco, alguém, opa, nós estamos fugindo do assunto, volta para cá. O mediador também é importante, mas não venha naquela de buscar um mediador para te apoiar a ganhar do outro, ou a vencer. Isso não é uma disputa, é a busca pela colaboração e a integração, a busca pela solução de um problema. Uma conversa difícil, quando vem com a intenção de achar culpados, ela não vai dar certo. Ela precisa ter o propósito de resolver problemas. Vocês não precisam ser amigos. Vocês só não precisam ser inimigos no dia a dia. Existem várias frases que eu gosto bastante, mas uma delas é que nós precisamos separar as pessoas do problema. Todas as vezes que nós misturamos esses dois, a chance de dar errado é muito grande. E um ponto que eu quero deixar muito claro para você que assiste esse vídeo. Quando você critica uma pessoa, uma situação, um problema, quando a pessoa não está presente, você não está discutindo o problema. Você está tentando criar fofoca, intriga,
picuinha. Não adianta falar de um problema com outras pessoas que não vão resolver esse problema. Trate os problemas diretamente com os envolvidos. Caso contrário, você está potencializando um problema ainda maior, porque essa pessoa pode ouvir isso por intermédio de uma outra pessoa que já fez uma distorção, colocou seus sentimentos, e isso é rádio peão. Num nível de liderança tático e estratégico, isso não pode acontecer jamais. Uma coisa que funciona bastante nessas conversas é você validar com as pessoas o que está acontecendo. Talvez a pessoa não tenha nem a consciência daquilo que foi feito, ou foi feito pela equipe e não chegou a ela, mas não chega destruindo a equipe. Valide. Olha, você teve acesso a essa informação? Te informaram isso? Ao invés de chegar falando, mas você não conhece nada que a sua equipe faz, você não sabe o que está acontecendo. Valide. E outra coisa, antes de julgar o que a pessoa disse, busque parafrasear aquilo que ela está falando. Olha, deixa eu entender. Você está dizendo que é desse jeito que foi feito? Você está dizendo que vocês não sabiam do processo? Você está dizendo que quando você faz isso, você ajuda a outra pessoa a também ter consciência daquilo que está sendo dito. E talvez ela diga, não foi isso que eu quis dizer. Não, então, por favor, é isso que eu entendi. Me diga de uma outra forma, me explica melhor. Me dá um exemplo. Ao invés de buscar pontos que destoam um do outro, busque pontos que conectam vocês. Busque pontos que são comuns a vocês, que geram resultado para vocês. Às vezes a gente tenta falar tanta coisa que é contraditória entre nós, fala muito do problema, mas fale também dos pontos que são comuns, aquelas dores que vocês têm. Mostre para o outro que você entende do que está falando, que você também sente isso. E por último, mas não menos importante, tudo isso que eu falei é treinável. É treinável, é possível. Não adianta você falar, não, meu perfil é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. É difícil? É. Mas é possível? É. Então faça. Você precisa treinar. Vai ser desconfortável. Às vezes você vai ter que mostrar uma vulnerabilidade sua. Dizer, eu errei. Agora, não quero mais errar. Vamos fazer do jeito certo? É isso. Vamos começar de novo? Para que exista um relacionamento saudável entre os profissionais, por que não ser vulnerável algumas vezes? Tira um pouco essa imagem de super-herói, super-heroína, de poderoso, de inabalável. Abaixa a guarda. Baixa a guarda. Diga, vamos conversar? Eu não posso terminar esse vídeo sem fazer uma chamada para a sua ação. Porque a intenção é muito boa, mas a intenção sem ação não vale nada. Fugir da conversa difícil só vai piorar os seus problemas, não tenha dúvidas. Só vai potencializando a consequência desses problemas. Talvez exijam conversas muito mais difíceis do que se você conversasse logo no início. Líderes, de verdade, não fogem dessas conversas. Eles enfrentam de frente cada uma dessas conversas, de forma pensada, planejada, buscando ter empatia, assertividade. Se você começar a aplicar isso hoje, essas técnicas, essas dicas, você vai aperfeiçoando isso com o tempo. Você vai melhorando. Agora, se você não fizer nada, vai continuar não sabendo fazer e tendo dificuldade em falar sobre esses assuntos. Eu te chamo para uma ação. Que tal você já programar, planejar aquela conversa que há tempos é necessária, mas até agora não houve empurrãozinho? Vai lá, manda esse vídeo para essa pessoa e fala, viu? Acho que foi pra gente. Vamos conversar? Talvez comece aí um fortalecimento das relações e o quanto essas relações podem gerar de resultados. Também estimule os seus colaboradores a terem conversas difíceis. Passa para eles também. Quem sabe eles não estão precisando resolver. Sucesso, grande abraço e até uma próxima.